Boa noite. Eu sou o Dom Astronauta Ben Caetano e eu estava aqui tomando um café e ainda tem café. Se alguém quiser, mundo feliz. E aí eu pensei, poxa, eu vou fazer um cigarro junto com a galera que eu costumo fazer. Não é uma propaganda da minha família, né? Já que eu sou José de Souza Caetano Júnior e não sou da família Souza Cruz, mas apenas da família de Souza Caetano. É claro, minha mãe é da família Gomes. Eu tenho muitos parentes. Mas eu estava pensando em outra coisa. Eu estava pensando em falar de um tempo que ninguém fala. Por quê? Porque eu nunca me lembro quando é o tempo do alistamento militar. Então, eu tive memórias que vinham desse tempo. E aí eu me lembrei que eu sobrei. Eu sobrei no alistamento militar. É claro que eu fui lá me alistar, porque as pessoas diziam que eu nunca ia conseguir ir ao exterior, tirar passaporte, ter conta em banco e nem sequer votar se eu não tivesse a carteira de reservista em dia. Depois eu descobri que votar, você podia votar sem a carteira de reservista. Mas tinha que ter a carteira de reservista, porque podia precisar para alguma coisa, sabe? Como os papeizinhos da eleição e tal. E aí eu lembrei que eu sobrei de uma força, mas eu tinha esses problemas sociais, sabe? Não ter dinheiro e eu tinha sido roqueiro, ou eu acho que isso também não sai, né? Tipo, roqueiro é roqueiro. Aí eu não podia mais escutar rock and roll, porque ninguém dos meus amigos escutava, e se eu continuasse escutando uma música que ninguém escutava, eu ia ser o esquisitão, né? Então eu fui para os bailes e tal. E aí eu descobri que trabalhar não era uma coisa fácil, que era difícil arrumar emprego. E aí, porque era tão difícil arrumar emprego para mim, eu me dei bem no primeiro, assim. Primeiro emprego que eu arrumei, eu adorei trabalhar. E aí, como eu trabalhei bem nesse emprego, eu falei, bom, esse emprego eu não vou poder trabalhar aqui a vida inteira, porque é um emprego que paga salário. A minha possibilidade de crescer aqui como carreira e tal não existe. Eu era como uma pessoa jogando futebol, mas mais velho. Então, como eu não podia jogar futebol, não é? Eu fui me alistar novamente. Ué, dois alistamentos? Pois é. Existem pessoas que não precisam se alistar, que são arrimo de família, ou porque tem alguma deficiência física grave que não possa mesmo ser um super-herói, sabe? Afinal de contas, passar num concurso para 30 mil, acho que é bem mais agora, né, do que 30 mil. E todo mundo queria um emprego fixo. E eu também. Afinal de contas, eu aprendi o que é ter responsabilidade e fui considerado responsável. Aí eu fui lá e me alistei de novo, dessa vez num curso de Forças Especiais. Fui ser fuzileiro naval da Marinha, coisa que dizem também que você nunca deixa de ser. Mas, como essas coisas que você nunca deixa de ser sempre tem um começo, eu acho que eu nunca deixei de ser nada, né? No final das contas. Aí, conforme eu estava lá, eu ficava imaginando essas coisas. E foi nessa época que o Brasil ganhou o tetracampeonato.
Qual é? Mundo feliz? Então, eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão do mundo. E ninguém desse Brasil da minha idade tinha visto o Brasil ser campeão do mundo. Eu já tinha visto gente chorando, gente rindo, já havia visto tudo quanto é coisa, mas eu não tinha visto ainda o Brasil ser campeão do mundo. E aí eu fui para lá ser o super-homem. Uma coisa que eu nunca gostei foi de futebol. Não gostava de jogar futebol. Porque a primeira vez que eu fui jogar futebol, eu botei a bola, a mão na bola, e aí me xingaram de tudo quanto é nome. Eu falei assim, nunca mais eu brinco dessa porcaria. É claro que durante a vida depois eu joguei umas altinhas, né? Aprendi o que que é o jogo, as estratégias e tal, mas nunca gostei. E aí, sem gostar de futebol, você entra no quartel e você é o cara que não gosta de futebol. Obviamente que você vai fazer amigos de qualquer maneira, porque homens não precisam gostar de futebol. Mas é claro que se você precisar aprender algo sobre futebol, você tem todos os repórteres da televisão que sempre falaram a respeito. E as mulheres, é claro, que não são o maior alvo da atenção dos torcedores brasileiros, infelizmente, já que ganham mais títulos. E aí a gente estava lá naquele quartel com todo mundo treinando e tal. E aí me veio um pensamento. Por um momento eu olhei para aquela situação toda no meio de um treino lá e você acha que não entende nada de futebol. Mas aí quando você está no meio da galera falando sobre futebol, você percebe que você aprendeu bastante sobre futebol porque gosta dos amigos, né? Eu como um velho falcão da Flaponte, flamenguista desde criança, estava lá sem gostar de futebol. E aí eu olhei aquele panorama todo, porque eu lembrava de onde era o que as pessoas sabiam fazer. E aí eu percebi que as pessoas que ficavam para a minha direita eram todas muito boas em fazer uma coisa. As pessoas que ficavam à minha esquerda eram as melhores em fazer a mesma coisa, mas sem a mesma coisa. E aí havia na paisagem outras pessoas iguais também. Porque num quartel todo mundo é igual. Tudo a mesma roupa, cabelo, barba, tudo igualzinho. E aí que eu nasci numa época de frio. E eu fui para o quartel numa turma de frio. Então, basicamente, você acha que é frio, mas não, tem um sol de rachar no teu corpo. Uma nuvem atmosférica de ar quente, sabe? E tá todo mundo se mexendo. E aí você se lembra que muitas coisas que você faz tem observadores que são de fora, porque é uma parada, alguma coisa assim. E aí você percebe que aquelas pessoas são iguais a você, aquelas são iguais a você. As pessoas que estão olhando, você não sabe quem são. E o mais estranho, você não se vê. Você simplesmente olha para aquela situação e fala: não estou aqui. Aí você percebe que você está
fotografando uma partida de futebol. Só que você não está no melhor ângulo, sabe? Porque para um fotógrafo de futebol, o melhor ângulo eu acho que é atrás do gol. Principalmente vendo o atacante chegar. E do outro lado, vão haver também fotógrafos. E eles não são do time adversário. Porque tem que ter fotógrafo do mesmo jornal dos dois lados. Aliás, do campo todo, do alto da arquibancada. Acho que hoje em dia todo mundo mira no jogo com o telefone, né? Então eu fiquei pensando, e se esse continente todo fosse tão brasileiro quanto é americano? Né? Como é que eu ia saber quem estava do outro lado? E se ele não pudesse me ver, qual seria a certeza que ele teria de que ele também não está sendo visto? E aí, por fim, você fala assim: poxa, realmente, aquele pessoal daquele lado gostava muito de fazer uma coisa que eu achava horrível. E o pessoal do outro lado, sem a mesma tecnologia, sabia impressionar pelas mesmas coisas que faria sem tanta tecnologia. E eu estava ali, sabendo que eu mexia melhor com algumas coisas do que com outras, e que se fizessem, talvez, um close a respeito, eu estaria fazendo uma coisa melhor. Mas eu nunca consigo de deixar de imaginar, no final, transformar tudo isso em Woodstock, sabe? Aquela cena do filme, aquela que tem todo mundo em volta de Woodstock, parece que tem energia emanando do show. E se alguém me falasse que o cara que está do outro lado era argentino, eu não ia acreditar que era um craque de futebol. Muito menos se estivesse tocando rock and roll no palco. Mundo feliz para quem quer.